Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para o terceiro vídeo da nossa série do Sermão da Montanha. Hoje vamos falar de mais algumas bem-aventuranças e pedimos a vocês que curtam o nosso canal, que cliquem lá no sininho e que se inscrevam no nosso grupo do Facebook para tirar suas dúvidas. Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui, para levarmos um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, para que possamos estar sempre, conectados nesta energia amorosa através dos seus ensinamentos. Então, mais uma vez, muito bem-vindos. É isso. Vamos lá, então vamos começar hoje pela bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Então vamos lá, pessoal, vamos mais uma vez, como sempre, falando de forma bem simples, ter uma conversa amiga para que a gente possa trazer esse ensinamento, Primeiro vamos falar de pacíficos e pacificadores, porque é diferente, Ser pacífico é ser alguém manso, tranquilo. A gente já falou do bem-aventurados os mansos, Sim, a bem-aventurança anterior, Sim, então ser pacífico é ser manso. Mas não basta só ser manso, ser pacífico. É preciso ser pacificador. E o pacificador, então, ele traz na palavra a ação. Sim. A ação de pacificar. Isso. Então, a gente precisa entender essa diferença, diferença que Jesus traz na sua palavra. Bem-aventurados os pacificadores. Isso, então ele traz uma nova proposta, Saulo? Na bem-aventurança anterior, ele se refere aos brandos e pacíficos. Só que agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 9, ele nos traz um novo desafio, uma nova proposta, que além de sermos pacíficos, nós teríamos que ser pacificadores. Então, é como você disse, há aí uma ação. Não basta nós sermos tão somente pacíficos, porque às vezes basta uma passividade, uma certa passividade ao nos mostrarmos pacíficos, mas este novo desafio, por isso ele vem e nos coloca essa nova proposta, de pacificadores. Então, esta ação de agirmos e trabalharmos em benefício da paz, ele não será nunca passivo, ele vai sempre agir, no sentido de fazer com que essa paz seja ali presente em todos os momentos de nossas vidas. Sim, e é importante a gente então agora perceber que primeiro precisamos ser brandos, pacíficos. Isso. É impossível ser pacificador sem antes estar pacificado. Exato. Então preciso eu me entender comigo mesmo. Sim. Pacificar o meu eu, pacificar a minha pessoa, para depois ser pacificador. Como eu poderei então querer pacificar se eu comigo mesmo não sou pacífico? Então, para que eu possa pacificar realmente, para que eu possa levar a paz, ou seja, o pacificador é aquele que irradia a paz em torno de si mesmo. Ele promove a paz, onde quer que ele se encontre. Então, como que ele pode promover a paz se ele ainda não está pacificado? Vamos pensar, uma pessoa que tem consigo problemas, a inveja, o orgulho, a vaidade, ela não consegue estar em paz consigo mesma, Muitas vezes ela está julgando o outro, e ela então ela não consegue
levar a paz, irradiar a paz. Ela está sempre irradiando um questionamento, irradiando, julgando o próximo. Ela está vivendo aquele momento de julgamento, de críticas, em vez dela estar, então, pacificando, ou seja, levando paz, né? Exato, exato. E vale a pena nós lembrarmos, né, mais uma vez aqui, daquele grande ser Mahatma Gandhi, quer dizer, aquela grande alma, né? Que houve um episódio ali, ele em seu país estava caminhando pela calçada, e nessa mesma calçada veio ali um soldado britânico, né? E esse soldado, o reconhecendo, chegou até ele sem dizer uma só palavra, o esmurrou ao ponto dele cair ao chão. E ele se levanta e não faz nenhum ato de revolta. Ele, calmo e tranquilo, pacífico, né? Ele se coloca de pé e aguarda. E o soldado novamente vem até ele e o esmurra de novo e ele cai novamente. E ele se levanta e continua sereno, calmo, tranquilo, porque ele era adepto da não violência, né? O que nós sabemos que ele conseguiu ali, né, libertar o seu país através da não violência, através da pacificação. E neste momento, então, o soldado inconformado pergunta para ele onde é que ele havia aprendido aquela covardia, de ser tão covarde, de não reagir, não é? Então ele olha fixamente para aquele soldado que o havia agredido e olha serenamente e aponta na direção da corrente, de um cordão que esse soldado trazia pendurado no seu pescoço. E mostra para o crucifixo pendurado no pescoço desse soldado e diz: foi ele que me ensinou. Então, neste momento, e ele que nem era cristão, né, Saulo? Ele não era cristão, nós sabemos, embora ele tenha reconhecido, né, toda a grandeza de nosso querido Mestre Jesus, através principalmente deste Sermão da Montanha, como já dissemos lá no primeiro, né, no primeiro vídeo. Então esse soldado se comove e vai às lágrimas. Então ele, ali neste momento, né, ele além de ser pacífico, ele promoveu essa paz. Ele, pela não violência, pela paz que ele já havia conquistado dentro dele, ele fez com que esse soldado reconhecesse, né, o valor deste ensinamento de Jesus, ele que se dizia cristão, esse soldado, né, e trazia o crucifixo pendurado no pescoço. Então, naquele momento, ele, além de ser pacífico, ele também foi um pacificador, porque ele conseguiu, né? Jesus foi um grande pacificador. Sim, porque Jesus... O maior, né, Saulo? O maior pacificador do nosso planeta. Jesus pregava o perdão, né? Sim. O perdão de forma verdadeira e infinita, né? De infinitas vezes, quantas vezes fossem necessárias. Sim, então, sim. Veja, Jesus mesmo do alto da cruz, ele não tem um ato de violência nem sequer para falar uma palavra áspera, pelo contrário. Ele pede o perdão, mesmo sim. Naquele momento ele pede o perdão porque... Sim. Senhor, eles não sabem o que fazem. Sim, então Jesus, quando ele aceitou o sacrifício, a crucificação, ele revelou-se pacífico, né? Pacificador, também. Mas ao perdoar os algozes, ele se tornou pacificador. Então, ao perdoar os algozes, né, tanto que ele intercedeu junto a Deus, nosso Pai, perdoa-os, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, então ele se tornou pacificador.
É verdade. Então, é esse o nosso caminho, né, Saulo? Sim. Nós sabemos que estamos, eu pelo menos, Todos nós, né? Eu pelo menos reconheço as minhas fragilidades, reconheço que estou muito longe de chegar aos pés de Mahatma Gandhi e nem me comparo a Jesus. Mas será que nós, no nosso dia a dia, Saulo, nós poderíamos nos revelar pacífico e por vezes sermos também pacificadores? Sim, com certeza. Acredito que sim, com né? certeza ainda fazemos um grãozinho de cada vez, mas eu creio que todos nós estamos num processo de vivenciar esses ensinamentos. E é através desses pequenos testemunhos que nós vamos aprendendo, Isso, né? seja nos nossos lares, né? Tentando apaziguar os ânimos, né? Quando houver ali alguma discórdia, nós tentarmos de maneira pacífica e nos tornando pacificadores ali, né? Tentar contornar da melhor maneira possível, seja com os nossos vizinhos, no ambiente de trabalho, onde quer que nós nos encontremos, não é, Saulo? Tentarmos, como se diz no ditado popular, ao invés de colocarmos lenha na fogueira, não, nós tentarmos da melhor forma possível apaziguar os ânimos, né? Fazer com que a pessoa possa refletir e que a gente possa ajudar a encontrar uma solução, né? De forma pacífica, não violenta, né? Para que a gente consiga chegar a um consenso. Né? Então que a gente possa fazer uso do perdão, mas do verdadeiro perdão. Sim, como já foi dito, como né? já foi dito anteriormente, né? E que a gente possa então também aprender a tolerar o erro alheio, como também já foi dito, né? Porque se a gente aprende a tolerar o outro, a tolerar o erro do outro, também conseguiremos ser pacíficos. Porque como é que conseguiremos ser pacíficos se a gente não tolera o erro do outro? A gente acaba nem se tolerando, na verdade, né? Sim. Então, precisamos aprender a tolerar o outro, a entender o momento do outro, a não julgar e a ser benevolentes, né? Porque assim nós começaremos a fazer a verdadeira paz, né? E aí a gente pode dizer que como Deus é a paz eterna, né? A gente pode dizer então que naquele momento que a gente conquistar esta paz, então nós estaremos mais próximos de Deus. Com certeza, como tem aquela música, né? A paz no mundo começa em mim. Começa em mim. Exatamente. Então é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa dessa bem-aventurança? Eu acredito que já, né? Já conseguimos, né, trazer pelo menos bons aspectos aí para o nosso pessoal. Embora nós podemos dizer que estamos ainda longe de alcançarmos esta paz, mas é sempre aquela busca eterna, a cada dia, a cada instante, né? Sabendo que vale a pena, né? Esse estudo é para que a gente possa despertar em nós a vontade de fazer essa prática, de fazer essas mudanças, né? Com certeza. Para que a gente possa entender efetivamente o que a gente precisa fazer para se transformar em pacificador. Exato. Porque o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a não julgar, eu preciso ser pacífico, manso. Isso, né? Então, é uma vivência e é uma transformação diária, né? devagarinho. A cada desafio, né? Sim. Vai chegar um momento que você não vai conseguir, mas aí você reflete, opa, hoje não foi legal, né? Então, vamos ter aquele momento de dizer, opa, peraí, errei. Aquele eterno autoconhecimento, né? Como está lá, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho deixa no Evangelho uma mensagem maravilhosa quando ele diz que todo dia devemos refletir sobre o dia e fazer esse autoconhecimento, né? Isso, com e é isso. Dessa forma nós conseguiremos nos tornar
pacíficos e pacificadores. Pacificadores. Não é Com isso? certeza. Então vamos passar para o próximo item. Bom, falando agora de bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, Mateus 5,10. Bom, a gente já falou um pouco dos justos, né? Da justiça de Deus, quando a gente falou bem-aventurados os que são justos. Que tem fome e sede de Sede de justiça, né? Então a gente já falou um pouco da justiça divina, diferenciou a justiça divina da justiça humana. Com certeza, que né? a humana ainda é muito imperfeita, ainda não é um reflexo da justiça divina, né? Isso. Embora tenha melhorado no decorrer do tempo, né? Com toda essa evolução que está passando no nosso planeta Terra, nossas leis já melhoraram muito, mas ainda, né? Sim. E aí a gente pode dizer por que o justo, vamos procurar entender por que o justo sofre perseguição por causa da justiça, né? Quem é que persegue, por que é perseguido? Bom, a gente pode entender então que aquele que realmente vive na justiça divina e não na justiça humana, né? Nem sempre é bem compreendido, né? Exato, sim, Nem sempre é bem compreendido. Então, justamente por ser essa diferença, né? Então agora, por exemplo, a gente estava falando, por exemplo, você estava citando o exemplo de Mahatma Gandhi, que não agrediu o soldado, né, no momento que ele estava assim, e aí o soldado pergunta, mas como é que quem te ensinou a ser covarde? Então Mahatma Gandhi dá uma grande lição mostrando que ele era um pacificador e que ele tinha aprendido isso com Jesus, que é o exemplo mais vivo e mais perfeito da justiça e do amor de Deus, né? Então, nem sempre nós somos compreendidos. Aquele que não duela, por exemplo, muitas vezes é dado como covarde, né? E sofre muitas vezes represálias, né? Esta represálias. Perseguição a gente pode colocar como represálias ali, que né, acaba, se faz parte do nosso ciclo de amizade, né? Do nosso ciclo de amizade, esta pessoa acaba sendo discriminada, né? Acaba, às vezes, até perdendo esse amigo, né? É verdade. E hoje em dia tá tão difícil isso, né? Porque se eu não me encaixo dentro de um padrão sociológico que é imposto, eu não sou benquisto, eu não sou, né? E há essa perseguição, né? Sim, então, por exemplo, hoje muita gente vive dentro da sociedade, por exemplo, há entre aspas, um padrão que você bebe socialmente bebidas alcoólicas. Um exemplo, por exemplo. Então, se você não entra dentro disso, você então não é benquisto, porque você é chato, porque você não está dentro do padrão, né? Se você, por exemplo, nós aqui da Ramatiz, que pregamos o vegetarianismo e muitas vezes não consumimos a carne dos animais, então você não é convidado para um churrasco porque você é chato, você não come nada. Então, mas veja, isso são padrões sociais, né? Então nem sempre você é perseguido por maus, mas simplesmente por não estar dentro daquele padrão, né? Então você é perseguido, né? Você é exposto, né? Seria assim discriminado, né? Discriminado. Chico dizia, né, que preferia 1000 vezes ser magoado, ser
ofendido, perseguido, do que ofender apenas magoar apenas uma pessoa, né? Porque ele dizia sempre que ele permitia ao outro ser como o outro era, mas que ele, que já tinha o entendimento, não se permitia mais viver da mesma forma. Então, que a gente entenda que essa perseguição, que você possa sofrer, né, por essa justiça divina, por causa da justiça divina, por causa do seu entendimento das leis espirituais, por causa do seu entendimento, né, das leis divinas, isso vai acontecer, não tem como, porque o mundo ainda não é espiritualizado, o mundo ainda não vive essa justiça, então não tem jeito, cabe a nós compreender o outro também. Sempre né? Sempre relevar tudo aquilo, né, que o outro não aceita em nós ainda, que aquilo não vá ferir a nossa suscetibilidade, né, que nós possamos sempre compreender, aceitar, Sim, relevar. Porque aquele que compara a sua espiritualidade do né? outro é um homem pouco espiritualizado, né? É um homem que não consegue compreender o outro, né? Não consegue ser misericordioso, não consegue, enfim, não consegue avançar, né? Com certeza. E então, que essa justiça divina possa sempre imperar, sempre, né? Acima da justiça humana. E quando nós fomos capazes, né, de detectar essa injustiça humana que está sendo efetivada sobre o nosso semelhante, que nós tenhamos, né, a boa vontade, na medida do possível, fazermos os nossos esforços para que esta injustiça seja debelada de uma forma, né, pacífica. Se a gente tem um grande exemplo no Evangelho, que é Paulo, né? Isso. Paulo perseguiu os cristãos. Como Saulo, né? Como Saulo. Um dia eu chego lá. Como Paulo, ele já havia parado de perseguir. Verdade. Como Saulo, ele perseguiu os cristãos, ele então fazia toda essa ação de contra o cristianismo. Exato. E no momento que ele é apresentado a Jesus, que Jesus chega até ele, né, que é um momento de tanta claridade que ele fica cego, né, e que depois ele consegue então despertar para a verdadeira justiça, né? Quando ele desperta, então ele percebe o quanto ele tinha sido errado, tomado injusto, né? Então ele começa então a trabalhar em si, a fazer a sua vida, refazer os seus passos. Exato, né? Com certeza. E sendo que a primeira vítima, né, foi seria o cunhado dele, foi o irmão da noiva, né, de Paulo, que realmente foi um testemunho ali muito doloroso, né, tanto para ela e depois, né, para ele, quando ele descobre que ele cometeu aquela injustiça. Mas no decorrer, depois, quando ele se regenera, né, pelo chamamento amoroso de Jesus, que Jesus, né, de maneira pacífica e pacificadora, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então, ele desperta a sua consciência e recupera o tempo perdido, né? Passando por tudo aquele sacrifício, né? O testemunho de ser açoitado, achibatado, incompreendido, mas ele segue adiante, dá o seu testemunho final ali. Então que possamos também, assim como Saulo, Paulo, né, se transformar, né? Que nós possamos entender que também somos muitas vezes injustos, mas que precisamos nos tornar justos e que, além disso, essa justiça
essa mudança nos trará também perseguições, né? Mas por quê? Porque o mundo ainda não vive essa justiça. Com certeza, que a gente não espere, né, a justiça vir de todos, não, né? Nós sabemos que nós devemos esperar e aguardar a justiça divina, sempre, né? Sempre no sentido, não é, Saulo, de nos sentirmos injustiçados, seja principalmente dentro da nossa família, nossos entes queridos ou amigos, que a gente aguarde a justiça divina. Se não pudermos, né, alcançar essa justiça dos homens, que nós tenhamos sempre aquela paciência, tolerância de aguardarmos a justiça divina, porque essa nunca falha e nunca tarda, né, como é dita. Que a justiça divina nunca falha e nunca tarda. Pode não ser o momento que nós desejamos e almejamos, mas um dia esta justiça será efetivada. Então que possamos ter tirado boas lições das bem-aventuranças, né? Que possamos ter ajudado a cada um de vocês a compreender um pouquinho mais dessas bem-aventuranças e que assim nós possamos nos tornar cristãos melhores, né? Que possamos acolher esses ensinamentos dentro dos nossos corações, porque é preciso que a gente faça a diferença. E essa faça a diferença, tá? Então Jesus vem nos trazer no final do Sermão do Monte, quando ele nos pede que sejamos o sal da terra. Né? Com certeza. Então vamos falar agora. Seria no final das bem-aventuranças, das né? bem-aventuranças, né? E daria continuidade ainda ao Sermão do Monte, ao Sermão da Montanha, que ainda se estende por vários outros versículos, né? Lembrando que inicia como bem-aventurados os humildes, né? Como é dito ali pelos pobres de espírito, que seriam os humildes. Inicia com humildade, que vai requerer de nós, em primeiro lugar, o primeiro passo, a humildade. Então, no próximo vídeo, vamos falar do sal da terra, vamos falar então de como nós devemos nos comportar para então não sermos insípidos, né? Para que a gente não seja insosso, para que a gente possa levar ao outro um pouco da palavra do Evangelho e que a gente possa também fazer a diferença, nem que seja para um irmão. Com certeza. Né? Que a gente possa entender que a gente precisa compartilhar, que a gente precisa estar junto, que a gente precisa vivenciar um com o outro essas lições. Com certeza. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Isso, um abraço a todos. Até a próxima oportunidade.